Sinceramente, assim, eu tive uma... foi um pouco decepcionante em relação a essa questão do machismo, assim. Os caras, por mais que não tenha esse pragmatismo, né? Que é isso, eu quero pragmatismo quando eu tô afim. Óbvio. Eu não quero pragmatismo pro cara me assediar. Que aí ninguém tá afim, né? Sim. Ninguém tá afim do cara ficar te puxando na balada. E na situação que você mencionou que o cara não queria transar com você... Eu tava super afim. Sim, e ele também demonstrava estar. Total. Né? Não é uma coisa totalmente. que ela estava forçando e estava... Exatamente. Ao contrário também. Exatamente. Vamos só deixar claro, porque o pessoal aqui é muito detalhista. Não, com certeza. E aí, eu acho que, assim, eu vivi situações de machismo lá que eu não imaginava passar em Portugal. Tipo, gente, sabe aquelas coisas assim que você fala, ai, só tem relato de internet? Ou você vê e você pensa, nossa, assim, essa menina passou por isso, que triste. Ai, nunca passei por isso na minha vida. Cara, eu cheguei em Portugal de trabalhar em café e ser assediada pelo meu chefe. Tipo, de eu estar lavando louça no café, que eu trabalhava lá em Portugal, e o chefe vir e passar a mão na minha bunda enquanto eu tava lavando louça. E, gente, eu trabalhava num café que era dentro de um parque, e em volta desse parque era uma avenida. Ou seja, sabe quando, assim, filme, a câmera vai dando zoom out, assim, aí você vai percebendo a situação que você tá? Eu tava dentro de um café, era quase 9 horas da noite, sozinha, só com o chefe, dentro de um parque gigante, dentro de uma avenida, tipo assim, sozinha, eu e o cara. Alerta vermelho. E o cara pegou e passou a mão na minha bunda. Aí, sabe o que você faz assim? Você fica tipo, não é possível, isso aconteceu mesmo? Não é possível. Não, acho que não, é coisa da minha cabeça, não é possível. Ele esbarrou, foi sem querer. Aí aconteceu uma segunda vez, caralho, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Gente, não é possível. Aí ele pegou, aumentou o volume do som, começou a trancar o café e eu fechando o café, tipo, terminando de fazer as coisas. Aí eu comecei a mandar mensagem para as minhas amigas escondida, porque eu não podia usar celular no café enquanto tava trabalhando. Comecei a mandar mensagem e eu, desesperada lá. Aí eu, não, se acontecer uma terceira vez, pensando, se acontecer uma terceira vez, eu vou fazer alguma coisa. Aí, óbvio, quando acontece a terceira vez e você tá lá naquela situação, você pensa, fudeu. E eu tava... É tipo isso, gente. Repito, eu estava num café, do lado de um lago, dentro de um parque, no meio de uma avenida, assim, gigante em volta. E eu, assim... Cara, se eu fizer qualquer coisa, sei lá, esse cara pode me bater, entendeu? E aí você fica assim, em choque. E foda-se. Só desejando ir embora, né? Só desejando ir embora. Então é tipo isso, assim, eu passei por situações muito machistas lá em Portugal, que eu vivenciei lá. E que eu não desejo pra ninguém. E por conta disso, eu sempre brinco que eu amo Portugal. Eu acho lindo, assim, é tudo maravilhoso. Funcionam as coisas, o transporte é incrível. Eu morei em Lisboa, transporte maravilhoso. Eu queria a cenografia de Portugal e o elenco brasileiro. Eu falo sempre isso, porque eu acho que apesar daqui ter essas questões de machismo, que tem muito, né, no Brasil, a gente aqui tá um passo à frente em relação às discussões e posicionamentos. Porque aqui, se acontece uma situação de machismo, a gente já tem mais segurança de se posicionar. Eu sinto um pouco isso, sabe? E lá, cara, eu me posicionava... Mas isso foi em que ano, desculpa? 2016. Será que esses 5 anos lá não fizeram também essa diferença? Porque aqui, 2016, também não é o que é hoje. Então... Né? Talvez hoje lá... Total. Se tivesse mais segurança, talvez hoje lá já não fosse... Enfim, já tivesse câmera e você já tivesse mais segurança de denunciar. Eu digo porque, assim... Eu sempre falo isso aqui. É claro que a gente briga, a gente reclama, mas em termos históricos, 10 anos é nada. 10 anos é um segundo. É um segundo. Em termos históricos, né? Com certeza. Mas de evolução, né? Não, em termos históricos... De evolução mesmo, assim, cultural. É porque a gente pensa assim, aqui, né? Meu grupo de amigos, minha família e tal. Mas pra isso chegar, que foi aquilo que a gente tava falando ontem, anteontem, não sei. É que a gente vive num eixo onde as coisas acontecem muito mais. A gente tá... Vocês falaram agora da Augusta. Você desce a Augusta de uma ponta a outra, você vê tudo. Diversidade total, tudo. Você né? vê todas as cores de cabelo, todas as cores de roupa, todas as possibilidades de relacionamento interpessoal, você vê em uma descida da Augusta. Exato, né? Total. Mas isso aqui. Então, o que eu fico pensando sempre, e não tô justificando, mas eu tô dizendo que muitas pessoas não têm a maldade do preconceito, mas têm a falta de
inserção cultural mesmo. Sim. É só uma falta de inserção cultural. Sim. Então, E em discutir muitos as mais pautas, lugares... né? em muito mais lugares não chega. Sim, total. Né? Então, o que eu fico pensando só assim, é claro... Não lembro pra quem que eu falei isso. É claro que cansa falar. Cansa Carol brigar. Biazin ontem, que ela tava Foi, falando isso, do foi Sul. mesmo. Eu falei, eu entendo que cansa falar. Cansa falar. Mas é a única maneira, infelizmente. Não tem outra total. forma, porque ainda vai levar 2, 3, 4, 5 décadas para uma mudança significativa Com certeza. aparecer. E é isso, assim, tem muita gente que, assim, São Paulo tem muita concentração de gente, mas é um espaço relativamente pequeno se você pensar em território Brasil. Claro. Então tem muito mais gente que não convive com a Avenida, Claro. com a Rua Augusta, Claro. né? Então é isso, Tá perdendo tempo, vai ter que... inclusive. mas às vezes a pessoa não tem... E o meu pensamento ontem pra ela, eu até falei, imagina quanta gente que vive nesses lugares e que passa por essas situações sem nem ter a consciência de que pode brigar ou que pode... Entende? Que pode se posicionar, Não né? pode... Então, assim, ela comentou ontem aqui que quando ela foi pra cidade dela, que é uma cidade pequena, ela falou assim, engraçado, porque eu ando aqui, eu vivo aqui e tal, e quando eu fui pra lá, eu fiquei incomodada de andar de mão dada com a minha namorada na rua. E aí eu falei pra ela, e foi um final de semana. Você imagina a pessoa que vive lá. ou nessa, ou em algum dos outros 500 municípios. Essa pessoa não vive a vida dela, porque ela não pode, e porque ela não tem sequer sabe, não tem mais ninguém na cidade, porque provavelmente os outros que viveriam essa mesma vida já não assumiram essa vida antes. Então pra ser a primeira, a pessoa tem que ser muito forte. E às vezes dói mais ser a primeira. A pessoa abre mão. Fala, tudo bem, vou ficar assim. Ai, não vale a pena. Vou brigar com a minha cavar mãe, essa batalha, vou brigar com meu pai, a né? família vai romper comigo. É uma luta meus amigos vão mesmo. virar as costas pra mim. Porque em determinado momento isso vai acontecer, infelizmente. A gente Total. tem... Mas isso que você falou é muito verdadeiro, porque o que eu vivi em Portugal é que, por exemplo, aqui no Brasil eu tava com um coletivo feminista, a gente tinha acabado de fundar o coletivo. Acabado não, era de final de 2013 para 2014 a gente fundou o coletivo feminista na USP, né? Caraca. Na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, que é onde eu fiz faculdade. Ah, você fez artes cênicas. Eu fiz artes cênicas na Formada ECA. na USP, né? Sim. E Como aí. que chama? CAC. CAC, isso, CAC. já ouvi falar. Exatamente, maravilhoso. Inclusive, saudades. Às vezes, depende do momento da faculdade, eu sinto saudade. Você gosta de Portugal? E aí... Tem saudade da faculdade? Das festas do campus? Das festas, sim, pra cacete. É, né? Mas eu lembro que eu tinha muito vocabulário. Eu acho que o que faltava, quando eu cheguei em Portugal, que eu percebia, é que faltava vocabulário. Tipo, a gente, enquanto tava lá no coletivo feminista adquirindo vocabulário sobre essa discussão, na hora que eu cheguei em Portugal, gente, eu não tenho nem como conversar com as minhas colegas de turma sobre esse assunto, porque não Elas tem não vocabulário. discutem sobre isso. Tipo assim, eu falava assim, vocês sabem o que é sororidade? Tipo, nunca ouviram falar sobre essa palavra, entendeu? E aí eu tinha muita dificuldade de questionar as coisas que estavam acontecendo na sala. Tipo, vou dar um exemplo. Tinha um menino na nossa turma que ele basicamente assediava todas as meninas da sala. A gente tinha algumas... era faculdade de teatro e cinema. E a gente fazia cenas, fazia experimentos, assim, de curtas metragens e tal. E aí teve alguma cena que a gente gravou que uma das meninas tirava a blusa. E a gente assistiu várias cenas que a gente gravou juntos. E o professor acendeu a luz, apagou o telão e falou... Então, pessoal, quais são os comentários de hoje? Não sei o quê. Aí o menino... eu acho que os peitos mais bonitos de hoje foram os da Maria. Que bosta. E o professor riu. Tipo, era nesse nível, assim, sabe? E aí, eu tentava conversar com as minhas colegas sobre aquilo, porque elas, evidentemente, estavam incomodadas com o que o cara tava falando, e fazendo também, porque, tipo, eu vi uma cena da menina tá de pé, e ele tá sentado do lado da menina, a gente tava na roda discutindo uma questão lá de uma performance que a gente ia fazer, e o cara tava do lado dela e começou a fazer assim, ó, aqui é a perna da menina, tá? Ele começou a fazer assim, ó. E ela tava de saia. Meu Deus. E começou a subir. Aí ela tirava a mão assim, para, poxa, para. E ele continuou fazendo isso. E sabe quando, tipo, a mulher, você percebe que a menina tá ali sem força pra se posicionar e ao mesmo tempo
muito incomodada. E eu tentava conversar com ela sobre isso. E elas ficavam tipo, ai, mas ele é um cara que é engraçado. Ai, ele tá brincando. Ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, que não sei o quê. Não adianta brigar. A gente às vezes fala, mas ele não... E, tipo, faltava vocabulário, entendeu? Então, é muito isso, assim. E é por isso que toda vez que eu vou pros lugares que eu posso falar da entrevista, eu falo sobre as coisas que eu acho que são importantes serem faladas. Porque eu acho que quanto mais vocabulário a gente distribuir por aí, melhor. Inclusive, essas questões que eu sempre trago sobre pessoas asiáticas, eu acho que é uma coisa muito recente. Eu só entendi que eu não era branca de uns 3 anos atrás. Então, eu entendo que hoje em dia tem muita gente que não sabe sobre isso, que tem... falas preconceituosas, tem atitudes preconceituosas e, enfim, racistas, né? Que no caso é sobre isso. E não tá tudo bem. E não tá tudo bem, é racista. E só que eu acho que é isso, assim, a gente ainda teve muito pouco acesso a essas discussões e muito pouco vocabulário para poder tratar dessas questões. Então eu entendo. Óbvio que eu fico muito chateada quando eu vejo esses tipos de posicionamentos, de declarações extremamente preconceituosas e discriminatórias, mas eu entendo que a gente tá começando a discutir, tá começando a adquirir vocabulário. Tipo, gente, até ontem as pessoas estavam achando que vidas negras não importavam, entendeu? Como é que eu, hoje, vou achar que de um dia do dia pra noite as pessoas vão entender o que é pessoas asiáticas brasileiras, entendeu? Eu entendo que eu tenho que ter paciência, sabe? Sim. Mas é isso, adquirir vocabulários aos poucos, né? E tem o problema também que as pessoas agora vão te colocar numa caixinha de essa daí é militante, é lacradora, né? Ela sempre dá esse discursinho, né? Vamos tirar ela daqui, não chama ela mais pra nada. Ai, que papo chato. Ai, e se você não falasse sobre isso? Eu ia continuar vivendo situações péssimas que eu vivo na minha vida. E eu tento, tipo assim... Sem se posicionar e sem alguém que tá assistindo em casa e fala, caraca, eu me identifico. Nossa, eu quero ir atrás de saber como é que é esse movimento, estudar mais. Total. Inclusive, isso cresceu muito de uns anos pra cá, trazendo dados. Dados. Pelo menos agora eu não tô rindo mais sozinha. Eu fiquei mal aquela hora porque era um assunto mó sério. A louca que eu não aqui. percebi. Se eu tivesse percebido, você ia rir também. Eu tenho um riso muito frouxo. Mas será que eu fui subconscientemente influenciada Pelo porque dados? eu assisti pelo dados? Porque eu assisti, Talvez. estou no mesmo ambiente, Trazendo aí eu trouxe dados. O Monark subiu aqui antes do papo, ela falou, fica aí depois pra gente trocar ideia, Monark. Eu falei, volta aí, Monark, vamos trocar uma ideiazinha. Eu ia apresentar dados pra ele. Mas enfim. Já tem tantos dados aqui que a gente vai até fazer um podcast só de jogos. É verdade. Tem dado. Mas trazendo dados, isso é uma parada que eu discuto e tem muita gente que fica, tipo, me questionando. E, tipo, sempre que viraliza algum tweet meu falando sobre questões asiáticas, por exemplo, chega naquela parte, né, da viralização do Twitter, que eu falo que é quando chega no chorume do Twitter, né? Sempre tem esse lugar. E eu acho que eu prefiro falar... Porque, cara, o que tá acontecendo é muito sério, é real, assim. Pra quem não sabe, os dados é que nos Estados Unidos, tá acontecendo uma parada muito tensa. Tá tendo um movimento que se chama Stop Asian Hate, que tá crescendo muito nos Estados Unidos. Eu vi essa tag aí. Porque de uns anos pra cá, a violência contra pessoas amarelas cresceu absurdamente nos Estados Unidos. A ponto de, há uns meses atrás, em Atlanta, ter acontecido uma morte de pelo menos 6 mulheres asiáticas a tiros em Atlanta. É por conta do Covid? De uma questão racial. Por quê? O cara, ele falou que ele precisava matar para realizar e se livrar de um desejo que ele tinha, uma questão sexual, um vício sexual que ele tinha relacionado a coisas de pornografia e tudo mais. E aí ele foi numa casa de massagem, que lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, casa de massagem é muito conhecida por ser locais geridos por pessoas amarelas lá. E aí ele entrou nessa casa de massagem e resolveu matar as pessoas, porque só assim ele ia suprir essa questão sexual dele. E aí ele matou 6 mulheres asiáticas. Psicopata, velho. Então, mas aí não é psicopatia, sabe? Aí que eu fico assim... Não dá pra gente chamar mais de psicopatia, porque todos os casos de violência, tipo, que estão crescendo lá nos Estados Unidos, tem relatos, pra quem quiser, procura a hashtag #StopAsianHate. Tem, assim, registros bizarros de violência contra pessoas asiáticas, absurdos, assim, tipo, principalmente pessoas idosas, senhoras. As pessoas estão completamente desfiguradas, assim. Se vocês colocarem na hashtag, vocês vão ver essas imagens.